estás? Bienvenidos a nuestra clase de espanhol. Mas antes deixa eu me apresentar. Eu me chamo Elis Regina Andretta, sou assessora pedagógica de língua portuguesa e de língua espanhola no Sistema Positivo de Ensino e hoje faremos uma aula de espanhol referente ao volume 5, capítulo 1, páginas 12 e 13, tá certo? Então eu vou dar um tempinho para você aí pegar o seu material, abrir o seu livro e nos encontramos daqui a pouquinho. Bem, então vamos lá, você já está aí na página 12, então me acompanha na telinha. Então vamos começar fazendo a leitura desse pequeno texto que nós temos aí. Prestem bem atenção à pronúncia. Se você não conhecer alguma palavra, tenta aí reconhecer o significado pelo contexto e vamos adiante. Las imágenes que has visto hacen parte de una exposición virtual intitulada Ningún niño es extranjero, realizada por la Asociación Hechos de España, una entidad privada sin ánimo de lucro, la cual tiene como propósito fundamental contribuir a la mejora social. La exposición fue idealizada con el objetivo de mostrar la realidad social de los menores extranjeros no acompañados, fijar la mirada y hacer foco en sus derechos, en la justicia social y la defensa de estos niños y jóvenes. En el mapa puedes observar cómo ocurre el flujo de inmigrantes hacia Espanha. Então observem o mapa que vocês têm aí ao lado. As linhas que estão pintadas aí de cor rosa correspondem ao fluxo de imigrantes que vão para a Espanha. Então vocês vejam aí a quantidade de pessoas, né? E nesse caso eles estão se referindo aqui aos menores estrangeiros que não estão acompanhados, né? É uma situação bastante complicada. Ao lado nós temos aí o assunto da nossa aula de hoje, tá? Que nós vamos falar sobre expressar causa e consequência. Então, para introduzir a ideia de causa, se pode recorrer a expressões tales como substantivos, então você pode usar substantivos como la causa, el motivo, la razón, la explicación, la fuente, las raíces, la base, etc. Un ejemplo, la razón por la cual yo salí de mi tierra en búsqueda de una vida mejor. Então ali ele está dando a razão, né? Por que ele saiu da terra dele. Podemos também utilizar verbos como causar, generar, originar, producir, acarrear, motivar, etc. Ejemplo, lo que motiva tantas migraciones es la búsqueda por una vida mejor. Né? Então aí eu estou usando um verbo para expressar uma causa, né? O porquê que tem tanta migração. Porque as pessoas estão em busca de uma vida melhor. Conjunções e locuções conjuntivas. Primeiro vamos saber o que são as locuções conjuntivas, né? As conjunções vocês sabem que são essas palavras que nós utilizamos para amarrar as frases, né? Para dar coesão no texto, tá? Então, e o que são as locuções conjuntivas? São palavras, são expressões formadas por duas ou mais palavras que equivalem a uma conjunção, né? Quer ver um exemplo? Sin embargo, o sea, es decir. Neste caso aqui do exemplo, nós temos já no puedo volver visto que necessito trabalhar. O visto que é uma locução conjuntiva, porque ela utiliza aí duas conjunções, tá certo? Então aí nós temos nós utilizando a conjunção e a locução ou a locução para expressar uma causa também, né? Outra, preposições e locuções prepositivas. Aí nós temos por, a causa de, por culpa de, em vista de, graças a, por motivo de, em virtude de, debido a. Ejemplo, los inmigrantes necesitan de apoyo a causa de las dificultades enfrentadas, né? Então, de novo, as preposições, vocês já sabem o que é. Então eu vou falar um pouquinho para você o que é as locuções, o que são as locuções prepositivas. Então olha aí no exemplo, né? É um conjunto de palavras que desempenha o papel de uma preposição, tá? É a mesma coisa ali da conjunção que você viu. Por exemplo, em cima de, debaixo de, delante, detrás de, ora com, em contra de. Tudo isso aí são locuções prepositivas, tá? Então
O que eu quero que você veja aí no exemplo? Los imigrantes necessitam de apoio a causa de. Isso aí é uma locução prepositiva, né? Nós temos a preposição, o conjunto de palavras forma uma locução, tá? Então, e como que você vai estudar isso, né? Eu vou ter que decorar? Não. As leituras, fazendo análise do texto, buscando interpretar o texto. Como eu sempre digo, o meu conselho, quando você vai fazer uma leitura de um texto, fazer a interpretação de um texto, é muito importante que você olhe o título, olhe a fonte do texto, faça a leitura uma vez, 2 vezes. Se você está respondendo algumas questões, por exemplo, se é uma prova de Enem, uma prova de vestibular, então é importante ler as perguntas, voltar, fazer uma nova leitura do texto, já com a cabeça voltada, né, em busca daquelas respostas. Então, se você está lendo um texto, você tem que buscar expressões de causa ou consequência. Isso é muito parecido com o português, né? Então, observe na página, ainda nesta página, eu quero que vocês percebam, quando você vai ler algum texto, vai ler alguma frase, se ali tem alguma expressão de causa ou consequência. Então, se você encontrar uma dessas palavras, desses verbos, dessas locuções prepositivas ou conjuntivas, de repente está se referindo, né, aí alguma causa ou consequência. Olha aí no texto, tá? E aí eu quero colocar com você, fazer uma observação que não há tanta diferença no uso de conectores de causa entre o português e o espanhol, né? Por exemplo, a locução conjuntiva, assim que é muito usado em espanhol, equivale ao portanto do português. Essa é diferente, né? Claro que elas não são todas iguais, algumas apresentam diferença, mas a maioria se parece muito com o do português. Então isso também já vai facilitar aí o teu aprendizado, tá certo? Então agora vamos ali na página 13 e dá uma pausa aí, faça uma nova leitura do que eu falei, tá? E volta comigo aqui na página 13. Bem, você já está aí comigo na página 13, então olha aí na telinha, tá? Nós temos aí o texto sobre ser negro em Espanha. Então, eu sugiro que você agora faça a leitura aí tranquilo, sozinho. Lembrando que essa é uma atividade que você vai ter que completar ali los huecos, né? Os espaços em branco, com as expressões, né, com os marcadores textuais que indicam causa ou consequência. Percebam também que vocês têm ali no ON o áudio desse texto, né? Então, eu sugiro que vocês, antes de realizarem a atividade, vão lá no ON e escutem o áudio, tá? E depois você tenta aí completar o texto. Lembrando que se você não conhece alguma palavrinha, então vai buscar, vai no dicionário, tenta compreender o texto, leia 1, 2 vezes. Outra dica que eu quero dar para você preencher aí, você tem que lembrar o seguinte, que a consequência, quando você vai falar de consequência e de causa, que a causa é a razão de algo que foi dito anteriormente, né? Ela conclui alguma coisa, né? Tudo que tem uma consequência porque teve uma causa, certo? É uma relação bastante próxima. Então, a consequência, ela une 2 orações, nas quais uma é o resultado da outra, tá? Então, se pergunte lá, por que isso aconteceu? Por causa daquilo. Então, isso aconteceu é a consequência. Qual foi a causa que resultou nessa consequência? Tá? Então, valendo já também com esse olhar, tá certo? Aí, a partir daí, terminando a atividade 1, você vai lá e faz a 2 e a 3. E você volta e nós vamos fazer os comentários pertinentes aí a essa correção, tá certo? Então, vou dar um tempinho, dar uma pausa no vídeo e já voltamos juntos, tá? Você já deve ter feito as atividades solicitadas anteriormente, então me acompanhe na telinha e vamos fazer a correção das atividades 1, 2 e 3, ok? Então, olha lá. Na atividade 1, então você tinha que ler atentamente o texto e completar aí os espaços, los huecos, com os marcadores textuais que indicam causa e consequência, tá certo? Então, eu não vou ler o texto todo, porque você já fez a leitura, você já ouviu na pista 4 lá do ON, então eu vou comentar com você somente as respostas.
Então, olhe lá o primeiro espaço que está em branco. Nós vamos completar como? Vou ler a frase para você. Llevan la diferencia en la piel, porque los vemos cada dia, pero les conocemos, né? Então, nós temos aí o porquê, que é uma relação de causa. Ao outro espaço, Espanha não é um país abertamente racista, visto que não tem um partido xenófobo com relação parlamentar. Então, é uma relação de causa porque ela não tem um partido xenófobo, né? Então, e ela não é um país abertamente racista, então essa é a consequência, tá? Então, nós temos aí uma relação de causa. Lo nuestro es el rechazo que los sociólogos llaman sutil, pues es um racismo torpe e cotidiano. Novamente, temos aí uma relação de causa, né? Que você pode pensar também no porquê, porque é um racismo torpe e cotidiano, certo? Lá no último espaço, nós temos aí, no hay demasiados referentes de éxito, ni hemos transitado el camino de la lucha racial una vez que la presença negra es reciente. Novamente, aí uma relação de causa, né, que nós podemos transferir aí, substituir como a causa de, devido a, né, devido a la presença de negra ser reciente, a causa de la presença negra ser recente. Então fica bastante claro essa relação, tá certo? Então vamos lá para a questão número 2. Quais são as causas de la presença del racismo sutil existente em Espanha? Señala as alternativas corretas. Você tem aí marcadas as alternativas A, C e D, né? Então, as causas da presença do racismo sutil, aquele racismo velado, que não é um racismo aberto, né? Que os espanhóis não expressam assim, com tanta veemência, é a presença negra, porque a presença negra é recente, né? Então, a alternativa A, a presença negra é recente. A alternativa B, não há partidos políticos abertamente racistas. E la D, los negros hacen parte del grupo de imigrantes. Então, todas essas alternativas que você marcou são as causas da presença negra, da presença do racismo sutil que existe na Espanha. E você pode comprovar isso voltando no texto, fazendo uma releitura e observar que realmente essas causas, essas alternativas que foram marcadas, elas estão ali presentes como causas, tá certo? Muito bem, lá a alternativa 3, analiza el fragmento. Lo más impactante es su crecimiento exponencial. En 1998 no superaban los 77,000. E saca del texto la consequência de essa situação. Então, qual que é a análise que você vai fazer desse fragmento, né? Que o mais impactante, o que mais causa impacto no crescimento exponencial, né? Aquele crescimento rápido, né? É que em 1998 eles não superavam 77,000 imigrantes. Então, qual que é a consequência dessa situação, né? Tem uma frase que resume essa consequência, que é qual? Um dado que diz: somos uma comunidade em crescimento. Aqui estamos, tened-nos em conta, ou seja, somos uma comunidade que está crescendo, que está em crescimento, ou seja, aqui estamos, nos leva em conta, por isso esse crescimento exponencial, tá certo? Então, esta é a análise desse fragmento. Muito bem, então, era isso e agora vamos para as próximas páginas, as páginas 15 e 16. Bem, então vamos agora à correção das atividades das páginas 15 e 16, que eu acredito que após a leitura do texto, né, após você ter ouvido o texto, já discutimos em atividades anteriores as relações de causa e consequência, então acredito que quanto mais a gente lê, mais a gente assimila, tá certo? Então vamos lá? Então olhem comigo aqui na telinha a atividade 3, em relação ao texto, ser negro em Espanha, se pode considerar como seu principal objetivo. Aí nós temos marcada como correta a alternativa C. Opinar sobre os motivos da existência de um racismo sutil em Espanha.
O que eu quero que vocês percebam aqui? Olhem lá a alternativa A. Divulgar informações sobre a situação da imigração espanhola. Claro, o texto também traz informações sobre isso. Opinar sobre os motivos de la existência, divulgar, criticar a entrada de imigrantes africanos ilegais em Espanha. Não, isso não era uma crítica, né? Então, o que você tem que perceber é que a essência do texto, ele estava argumentando principalmente em cima deste racismo sutil, que é esse racismo velado, esse racismo que os espanhóis não querem, eles não são abertos para dizer que são racistas, né? Então, essa era a essência do texto, opinar sobre os motivos da existência de um racismo sutil na Espanha. 4. Que evento ha motivado a publicação desse texto? O aumento da população imigrante de origen africano em Espanha. 5. Observa os dados a continuação e explica a que se referem. Bem, essa questão é tranquila, você tem que voltar no texto, buscar esses números, né? A que se referem esses números e fica bem tranquilo aí para você. Então, na questão A, 700 mil se refere ao número de imigrantes africanos que vivem atualmente em Espanha. 1,5% é o porcentual de imigrantes negros em la composição de la población en Espanha. A letra C, 77 mil, se refere a la cantidad aproximada de imigrantes negros que havia em Espanha em 98. Tá certo? Esse é bem tranquilinho, né? E agora, vamos falar do racismo sutil, que já foi mencionado tantas vezes aqui. O que significa a expressão racismo sutil? Bem, vejam lá, sirve para caracterizar o tipo de racismo que há em Espanha. Não é aberto, pois as pessoas não se declaram abertamente. Não há partidos políticos que estejam de acordo com isso, pero sigue existindo. Então, agora você tem aí o significado dessa expressão, né? Aquele racismo velado, que não é aberto, que não é explícito, tá ok? Mas tá lá. Então, vamos para a questão número 7. O texto cita duas personalidades estadunidenses, Barack Obama e Oprah Winfrey. De acordo com as ideias expressas no texto, ¿por que todavía em Espanha não há correspondientes? A questão A, porque em Espanha predomina um racismo sutil. B, porque a imigração em Espanha é todavía recente. E C, porque em Espanha não há luta racial. Então, nós temos aí marcada como correta C, porque, vejam, aí nós temos a causa e a consequência, né? Para aí você pode perceber bem que não temos representantes correspondentes na Espanha, né? Tal e qual temos nos Estados Unidos, porque a imigração é recente. Nós não estamos falando porque na Espanha predomina esse racismo velado, sutil. Não é por causa disso que nós não temos representantes correspondentes. E tampouco porque não tem luta racial, né? Então, essa aí está bem clara, está bem definida e não tem como marcar outra, né, gente? Porque está muito clara essa relação. Bem, então, continuando, na questão 8, a expressão subrayada em lo nuestro es el rechazo que los sociólogos chamam sutil, se refere a... Vejam lá, lo nuestro é o nosso, né, o que nós pensamos, né? Então, o rechaço, né, que os sociólogos chamam de sutil, se refere a quê? Aos imigrantes africanos que vivem na Espanha? Não, o texto deixa bem claro que não é um rechaço com relação aos imigrantes, e sim como, olha a questão B, a forma como atuam os espanhóis em relação à xenofobia. Tá? Então, a xenofobia é aquela aversão que as pessoas têm aos estrangeiros que entram em seus países, né? Então, o texto deixa bem claro que eles chamam de sutil quando diz respeito a essa forma como os espanhóis se relacionam com a xenofobia, tá? A última nós descartamos porque não diz respeito às dificuldades que enfrentam os imigrantes, ok? A 9.
Que profissões são citadas no primeiro párrafo do texto? Muito fácil essa, né? Lá na primeira, segunda linha, nós temos camareiro, médico e polícia. Tudo bem? Bem, eu acredito que com toda essa fala, com toda essa conversa que nós tivemos sobre esse texto, sobre as relações de causa e consequência, nós podemos encerrar a nossa aula por aqui. Vocês concordam comigo? Mas antes da minha despedida, eu quero dar algumas orientações para vocês, dizendo que retomem o vídeo quando for necessário, refaçam as atividades, tá? Para que vocês consigam assimilar bem o conteúdo que foi passado hoje para vocês, tá? Outra coisa, uma tarefinha para você lá no livro de atividades. Então você vai lá no livro de atividades, na página 7, e vai fazer a atividade número 4. Outra indicação de atividade, você vai lá no ON, lá na trilha, e vai escolher lá a atividade migrações, voluntariado, profissões e conectores. Aí você vai fazer essa trilha junto com, claro que também as outras atividades que eu orientei, e desta maneira você estará praticando e assimilando mais esse conteúdo todo, tá certo? Muito bem, então por hoje é só, nós nos vemos na próxima aula do SPI com você. Eu te desejo bons estudos, bom trabalho e hasta la vista!